Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para vocês do Instagram. Vale lembrar que essa live vai ficar salva até domingo. Depois ela será retirada do ar. Então, e às vezes eu nem consigo salvar. Mas se eu conseguir salvar essa live, ela ficará salva até domingo. Depois, como da semana do Poder Feminino, ela foi retirada, né? Então, se você puder acompanhar, acompanhe, para você não perder nadinha de nadinha. Tá bom? Vou pedir para vocês encaminharem essa live, vocês que fazem parte dos meus cursos, ou dos meus grupos, encaminhem o link da live, por favor. Boa noite! Já estamos com quase 800 pessoas no TikTok. A nossa live de hoje será os 4 tipos de relacionamento. E a gente vai fazer aí uma sequência de lives de hoje até domingo. Deixa eu silenciar aqui. Bom, o objetivo dessas lives, né, são cursos. É um curso, na verdade, é um mini curso gratuito. O objetivo é trazer clareza para vocês sobre o relacionamento. Então, a gente vai começar com os 4 tipos de relacionamento. Para quê? Qual é o objetivo? Para você identificar se o seu relacionamento funciona, se não funciona, que tipo de relacionamento você está. Dependendo do relacionamento, qual a estratégia que você tem que usar. Dependendo do relacionamento, tem um relacionamento que não tem jeito. Não tem nada que você faça que vai fazer com que você salve a relação. Outra coisa, no final eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Eu vou continuar a live pra gente não se perder no tema, tá bom? Depois eu vou lendo as perguntas e respondendo. Tudo bem? Preste atenção no grande valor dessa mulher e muda vidas. Obrigada, alguém comentando aqui que reconhece o valor. Que bom, né? Que bom. Esse é o público que a gente atende, maravilha. Então, gente, nosso tema de hoje. Então, a gente vai começar com os 4 tipos de relacionamento, para quê? Para você identificar seu relacionamento. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Não é possível mudar aquilo que você não sabe. Tá bom? Ó, outra coisa, pessoal que tá aqui no TikTok, para vocês acompanharem, até assistirem depois essa live, vá para o Instagram. Você estando no Instagram, você consegue assistir a aula depois, se você, por exemplo, não conseguir assistir agora. Se der para salvar, né? Porque às vezes acontece do Instagram derrubar antes da hora, e às vezes quando eu vou salvar também, às vezes não salva, tá? Então você que tá no TikTok pode vir para o Instagram também, para você conseguir encaminhar a live para alguém que você acredita precisar, tá bom? Então eu vou desligar aqui a musiquinha de fundo e a gente vai começar com a aula. 4 tipos de relacionamento, qual é o seu? Então eu falei, pegue papel e caneta. Outra coisa que eu pedi para vocês é encaminhar para todos os seus contatos. Eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês. Eu dou o conteúdo, eu trago o conhecimento e vocês me ajudam a fazer o trabalho. Gente, se tem uma coisa que salva a gente, se tem uma coisa que salva, quanto mais você aprende, menos você sofre. Aí eu faço uma perguntinha para você. Você está sofrendo em alguma área da tua vida? Então vem aprender. Porque quanto mais você aprende, menos você sofre. Todo excesso de sofrimento existe um excesso de ignorância, ou seja, ausência de conhecimento, tá bom? Então, depois que eu descobri que aprender nos traz, né, habilidade de resolver problemas, o sofrimento diminui. Não é que a gente vai parar de ter problemas, não.
né? Você não vai se tornar uma pessoa blindada de problemas. Você não vai se tornar uma pessoa que nunca mais vai ter problemas também. Ah, eu comecei a aprender e nunca mais tive problema. Não, muito pelo contrário. Às vezes você passa a ter um pouquinho mais de desafio. Porém, você se torna uma pessoa expert em resolver, né? Então, os problemas, eles podem até te afetar, né, de alguma forma, porque todos nós somos seres humanos, temos sentimentos e emoções, então é muito comum a gente sentir a dor do problema. Porém, aquele problema ou aquela dor, ela não te destrói, como antigamente, quando você não sabia resolver. Essa é a diferença. Então, se você está sofrendo, de alguma forma, essa live ou essas aulas são para você, tá bom? Então, desapegue de tudo que você está fazendo aí e pare para aprender. Depois que eu comecei a aprender, eu parei de sofrer. Tá bom? Quer parar de sofrer? Então vamos aprender. Bom, a gente vai começar com a pergunta o seguinte, né? Com a situação seguinte. A gente vai falar sobre casamento de hoje até domingo. Tem o cronograma lá no Instagram falando cada dia o seu tema. Hoje a gente vai falar dos 4 tipos de casamento, né? E uma coisa bem importante que todos nós precisamos saber, que estamos em um casamento ou que pretendemos entrar. Gente, vocês que ainda não casaram e pretendem casar, estão noivos ou estão no começo do casamento, não espere inflamar a relação, não espere o problema estar um problemão para você aprender sobre relacionamento, sobre como se relacionar. Deveria ter uma faculdade, né? Ou então cursos na escola, como se relacionar. A gente vive entre pessoas, né? Nós vivemos nos relacionando diariamente. A gente se relaciona com pai, com mãe, com irmãos, com trabalho, né? Com cônjuge. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você quer descobrir quem é você de verdade? Se relaciona. Vai. Se relaciona. E principalmente com sentimento. Por quê? Porque dentro dos relacionamentos, né, você começa a ser desafiado a não ter aquilo que você quer, do jeito que você quer. O outro começa a despertar em você o seu verdadeiro eu. É dentro dos relacionamentos que você descobre quem realmente você é. Aí eu pergunto pra você, quem você é? Quem é você? Né? Então, quando a gente começa a se relacionar e começa a dar problema, você começa a perceber. E sabe qual é a primeira estratégia que as pessoas têm? Ou o primeiro mecanismo de defesa? Culpar o outro. O outro que é culpado pela tua infelicidade. O outro que não te faz feliz. É o outro. É sempre o outro. Não. Se você está sofrendo, pega essa. É problema seu. Se você está sofrendo, é porque você ainda não aprendeu o que precisa aprender para resolver. Ou até mesmo para sair. Tem um relacionamento que infelizmente ele não tem jeito. Eu vou discorrer aqui sobre os 4 tipos de relacionamento e como que você tem que fazer para resolver. Todo problema que acontece na tua vida é problema seu. Se alguém te fez sofrer, é uma coisa, por uma vez, 2 vezes. Se a pessoa continua a te machucar, aí já é problema seu, né? A gente não tem como evitar que as coisas aconteçam, porque as coisas nos sobrevêm, né? Agora, quando a gente permanece sofrendo o mesmo sofrimento, significa que você não aprendeu o que precisa aprender, ou você não reagiu e não reagiu conforme deveria agir ou reagir. Certo? Então, pega que é problema seu. Tá bom? Então, outra coisa, o outro não faz com a gente aquilo que a gente não permite. E muitas vezes a gente permite porque a gente não sabe como reagir. Entende? Estamos com 600 pessoas aqui no TikTok. Eu vou convidar vocês para vir para o Instagram, tá? Fazer parte desse clube aqui, ou dessas pessoas, dessa união de pessoas que buscam por conhecimento. E aqui também você vai conseguir encaminhar essa live para quem precisar, tá bom? Então vamos lá. Para um casamento dar certo, primeira coisa, vocês precisam entender um pouco da dinâmica do casamento. Para quem não sabe, eu fui casada por 20 anos. 20 anos. Por mais que eu fizesse, não funcionou. Hoje eu entendo que é por 2 motivos, né?
Primeiro motivo é que eu não sabia o que eu sei. Porque se eu soubesse o que eu sei, claro que eu não teria ficado 20 anos. Primeiro lugar, né? E segundo, que quando a gente descobre e sabe como se relacionar, a gente vai, né, aplicando as estratégias corretas e a gente vai consertando. Gente, é igual, por exemplo, a criança, o ser humano, quando ele nasce, ele não é educado, né? Ele nasce puro, né? Ou seja, com a mente limpa. E dependendo do meio que ele nasce ou que ele é inserido, ele vai começar a aprender o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, certo? Então você tem que estar sempre educando ele diariamente para que ele cresça, né? Ou seja, desenvolva numa pessoa do bem, da forma como, ou do mal, né? Depende do meio que aquela criança foi inserida. Então, a forma como você vai educando e ensinando aquele serzinho pequenininho é o que ele vai se tornar na vida adulta, quase sempre, né? Bem, pelo menos é o natural. Então, os casamentos, e depois da vida adulta, ainda você vai ter que fazer alguns reajustes, né? O casamento, e outra coisa, né? Recapitulando, educar cansa. Educar cansa. As pessoas não querem, muitas vezes, hoje em dia principalmente, as pessoas colocam o celular na mão das crianças para não ter o trabalho de corrigir, de educar a criança que está subindo, descendo, gritando, quebrando as coisas. As pessoas preferem colocar um celular na mão das crianças para terem tempo de fazer o que elas querem fazer, para ver televisão, para trabalhar ou para ter tempo, né? Hoje em dia a vida é muito corrida para todo mundo, então acaba que você deixa um celular na mão de uma criança para não ter o trabalho de educar. Só que eu vou falar uma coisa para você. É a mesma coisa serve para os casados. Se você não quiser ou não tirar tempo para educar o seu filho, você vai ter que tirar tempo ou passar o resto da vida sofrendo pelas consequências da não educação. Assim é o casamento. Se você não tirar tempo para educar o seu casamento, ou seja, estruturar o seu casamento da forma como você deseja que ele seja, você vai passar o resto da vida sofrendo as consequências da não educação. Tem gente que fica engolindo o sapo, né? Fica engolindo, passando um monte de problema e não resolve, achando que não falar sobre o assunto vai resolver. Não vai, só vai intensificar. Problemas foram feitos para serem solucionados. E se você não tem habilidade de solucionar, você só vai piorar. É por isso que eu falo, tem problema? Tá sofrendo? Vem comigo que eu te ajudo a aprender a solucionar problemas, tá? É fácil? Não. Mas é muito mais difícil ficar no sofrimento. Qual você escolhe? Ou você educa o seu filho para ter prazer na vida adulta, ou seja, para que ele seja uma pessoa do bem, né? E te respeite e seja uma pessoa que te dê... Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando se você não educar o seu filho, ele vai ser a sua vergonha, né? E se você não educar o seu filho, ele vai te envergonhar, certo? O casamento é a mesma coisa. Se você não parar para aprender o que está acontecendo de errado, para ir ajustando, aí tem gente que vai falar assim, e agora é obrigação minha educar marmanjo? A obrigação minha agora é educar minha mulher ou educar o meu marido? Gente, entenda uma coisa. Casamento não é para fraco, casamento é para gente forte. Se você se considera uma pessoa fraca, insensível, ou sensível, muito fraca, ou não tem paciência, não tem tolerância, é uma pessoa que não tem resiliência, é uma pessoa... Fique sozinho, porque casamento é desafio. Casamento é pra gente forte, casamento é pra quem quer ficar casado. Duas coisas que eu vou falar aqui no começo. Para vocês conseguirem ficar casados, você tem que ter a primeira coisa em mente. O divórcio não é uma opção. O divórcio não pode ser uma opção. Porque se você já casa pensando que em divorciar, sabe o que vai acontecer? Quando começar a dar problemas, você vai querer sair da relação. Porque é aquilo que eu falei no começo, educar cansa, certo? Educar é desgastante. Então, se você já casa pensando em divórcio, se não der certo eu separo, você não vai ficar casado, sabe por quê? Principalmente nos dias de hoje, porque hoje em dia é muito comum, ou é muito comum a separação,
Hoje em dia não é mais feio, né? Eu falei até um português bem bagunçado, mas eu falei, né? Hoje em dia não é feio mais separar. Aliás, parece até que o certo tá virando errado e o errado tá virando certo. No sentido seguinte, se você falou, tenho 10 anos de casado, 20 anos, nossa, como que você aguenta uma pessoa só tem tanto tempo, né? Antigamente era uma honra você permanecer casado. Hoje em dia não mais. Então, você tem que casar e eliminar da tua mente a possibilidade ou a ideia de separação. O divórcio não é opção. Por que as pessoas, os crentes, os evangélicos, as pessoas que têm um temor a Deus, eles ficam muito mais tempo casados? Mesmo que às vezes ficam sofrendo. Só um minutinho, tá, gente? Tem gente que se incomoda, né, não ajuda, mas vem atrapalhar. Isso tem em todos os lugares, né? Aí vem os comentários, assim... desagradáveis, pessoas que não conseguem fazer o bem, aí vem atrapalhar quem faz. Eu estive no evento esse final de semana, de muito conhecimento, das 8 às 7 da noite, saía de casa às 7 da manhã, chegava às 9 da noite para buscar conhecimento, paguei para aprender, trouxe mais livros, estou aqui ensinando, e tem gente que tem a gentileza de vir, né? Mas eu entendo isso, sabe por quê? Porque eu estava num evento com uma pessoa incrível, que tem um conhecimento maravilhoso, né? E fala muito bem, o conhecimento dele é profundo, Thiago Brunet. Lá eu vi, né? Eu vou falar isso pra vocês, que serve pra vocês também perceberem e ficarem seguros naquilo que você quer pra tua vida. Cuidado com a crítica do outro. Geralmente quem critica você é aquela pessoa que faz menos do que você. Porque quem está fazendo mais do que você nunca vai te criticar. Ela pode até te corrigir, mas ela vai te chamar em particular. Agora, uma pessoa que está fazendo menos do que você, ela vai tentar te diminuir e te destruir, certo? As pessoas, elas não conseguem, não são todas, né? A maioria, muitas pessoas, elas não conseguem vibrar, né? Elas não conseguem, muitas vezes, quando ela vê alguém fazendo mais, elas não conseguem. Então, se você começar a fazer alguma coisa e as pessoas começarem a te criticar, tenha certeza daquilo que você está fazendo, tenha certeza daquilo que você quer, persista, estude, aprofunde nisso e vai fazendo e vá se corrigindo. Gente, ninguém é perfeito. Eu não sou uma profissional perfeita. Eu estou em evolução constante. Ninguém envelhece sabendo tudo, por mais que você passe a vida inteira estudando. Nenhum profissional ele consegue ser 100% ou conhecer 100% de tudo. Então, seja bom naquilo que você faz. E lá eu percebi, né, com tanta sabedoria, o homem tem mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram. E lá eu consegui perceber o quanto as pessoas elas pegam uma falhazinha. Por que eu estou falando isso? Tá? É só para te ajudar também a se perceber na tua vida, para você não se enfraquecer, para você não desistir quando você começar a fazer algo. Cuidado, porque só vai ter gente para te criticar e te puxar para baixo. Mesmo nos seus relacionamentos, em qualquer lugar. Fique firme, segure, tenha certeza do que você quer e continue. Se você ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre você ou de você, você não faz nada na vida. Porque assim como tem aqueles que agradecem, né, e evoluem com o teu ensinamento, tem aqueles que querem te derrubar. Então lá no evento, eu já sabia disso, né, porque eu venho trabalhando nas redes sociais há muito tempo, e eu vi as pessoas descaradamente, elas pegam uma palavrinha, o cara tá falando por horas a fio, né, trazendo conhecimentos maravilhosos, quando a pessoa desliza em uma palavra, porque ele é ser humano como qualquer um outro. Qualquer profissional que você seguir e ficar diariamente assistindo ele, você vai ver nele alguma falha. Por quê? Porque ele não é perfeito. Então eu percebi lá, as pessoas, não foi só uma nem duas, foram aquelas que conseguiram se expressar, né? O cara falando por horas a fio, aí quando dá oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, as pessoas pegam aquela falhazinha que poderia ter passado despercebido para tentar constranger a pessoa que está ensinando, para provar para ela que ela não sabe. Mas qual é o objetivo disso? É mostrar ou se sentir melhor
ou talvez humilhando o outro ou falando pro outro que ele é errado, eu mostro o quanto eu sei. A necessidade de humilhar o outro, a necessidade de mostrar a falha do outro é uma insegurança que você tem, é uma baixa autoestima que você precisa humilhar o outro ou mostrar a falha do outro para você aparecer. Então, quando você perceber que você está criticando uma pessoa em público, pega essa. Quando você perceber que você tem uma necessidade de criticar o outro em público, pode observar e olhar para você que você tem uma insegurança porque você está com necessidade de humilhar o outro. Porque a pessoa, quando ela quer te ajudar, ela te corrige em particular. Tá bom? Uma pessoa, por exemplo, se tem algum profissional aqui que sabe mais do que eu, pode ser que sim, que tenha. Tá bom? Que sabe mais do que eu, me chame no particular que eu sou toda ouvidos para aprender. Porque eu estou em evolução. Certo? Assim como qualquer um outro. O Thiago Brunet falou lá também o seguinte, né? Nós precisamos estar aberto a receber críticas e a saber que sempre acima de nós tem alguém que sabe mais. E eu sempre soube disso e só reafirmou a minha ideia. Então eu sei e tenho certeza que acima de mim tem sempre gente que sabe mais do que eu. E se você que está me acompanhando ou está me assistindo sabe mais do que eu em alguma coisa que eu falei, que você acredita que não é bem assim, porque tudo que eu vou trazer aqui, eu tenho base, eu não ranquei de trás da orelha, tá bom? Mas pode ser, porque a ciência, gente, ela está em evolução constantemente, tá? Uma coisa que há 50 anos atrás era provado e era verdade, hoje em dia já não é mais. Então a ciência, ela muda, né? Ou seja, uma coisa pode modificar, principalmente o ser humano. O ser humano, ele está em evolução. O ser humano de hoje, do século XXI, não é mais o ser humano do século XIX. Certo? Então, quem estudou a mente lá no século XIX não serve mais para o século XXI, porque a mentalidade do ser humano de hoje é diferente. Certo? Então, nós estamos sempre em evolução. E se você não estiver aberto a críticas, você não está preparado para evoluir e a chegar num patamar que você deseja chegar. Para você evoluir, para você crescer, para você se transformar numa pessoa do bem, para você ser uma pessoa de bem com a vida, que agrega na vida dos outros, você precisa estar aberto a críticas. Mas não é crítica de gente cabecinha de bagre, não. De gente que quer te humilhar, não. É aberto a críticas de quem sabe mais do que você. Sempre vai haver alguém que sabe mais do que você. E se tem alguém aqui que sabe mais do que eu estou aberta a te ouvir. E pessoas do bem, pessoas que têm uma mentalidade realmente evoluída, elas elogiam em público e criticam ou corrigem em particular. O bom professor, eu acho que tem um filósofo brasileiro que fala muito isso, eu vou lembrar dele daqui a pouquinho, o nome dele. Ele fala isso, elogie em público e critique ou corrija em particular. Se você é uma pessoa que tem prazer de corrigir em público, você é uma pessoa que precisa humilhar o outro. Então, olhe pra você e pega que o problema é seu, tá bom? Então, vamos lá. Acredito que essa introdução foi super interessante, até porque eu pretendo deixar essa live salva até domingo, e as pessoas que vão ouvir depois, é importante aprender isso, né? Leva para a vida. Mário Cortella, ele mesmo, muito bom, não? Tem gente aqui que estuda, tá vendo? Mário Cortella, esse mesmo. Obrigada por me ajudar. Até passou, já não deu pra pegar quem falou. Então, é isso, tá, gente? A gente precisa estar aberto a aprender. Aprender sempre. A gente nunca sabe tudo. Tem sempre alguém que sabe mais. E se você não estiver aberto a aprender, você não é inteligente. Pessoas inteligentes, na verdade, elas até buscam alguém acima delas. Não é Augusto Cury, não, é Cortella. Uma pessoa inteligente, ela sempre busca alguém que sabe mais do que ela para sempre estar corrigindo, né? E eu quero alguém que sabe mais do que eu. Quem souber mais do que eu aí, pode me chamar no particular e falar, olha, puxa minha orelha e fala, olha, aquilo que você falou não tá muito bem assim não, tá bom? É isso. Então vamos lá. Para o seu casamento dar certo, você precisa tirar da tua mente o divórcio, né? A ideia do divórcio, porque se você tiver em mente a ideia de que qualquer coisa eu divorcio, você nunca vai trabalhar em prol de resolver os problemas. A tua mente, ela vai te sabotar. Você vai sempre encontrar uma forma de desculpa para sair da relação. E eu vou contar um segredinho para você. Todo relacionamento que você entrar vai ter um problema para você resolver. Então, se você não aprender a resolver problemas, você nunca vai ficar bem casado. Entendeu?
Lógico que eu vou discorrer aqui os 4 relacionamentos e vai ter um que realmente não vai ter jeito. E eu vou te dizer o que você tem que fazer com ele, tá bom? Outro ponto bem importante que você precisa saber. Os 2 precisam querer, porque casamento não é 1, casamento é 2. E o que acontece muito é que às vezes só tem um puxando, só tem um querendo, né? E se isso está acontecendo aí no seu casamento, o seu desafio vai ser bem maior, tá? Pra você conseguir salvar o seu casamento e fazer dar certo. Dá certo? Dá também. Dá, mas o desafio é maior, tá bom? É igual como você precisa atravessar o mar, atravessar o mar, vamos imaginar que o casamento é uma canoa no meio do mar. Canoa no meio do mar. Se os dois remar, cansa menos, você consegue chegar mais rápido, né? E chega do outro lado. Agora, casamento, uma pessoa só remando e a outra dormindo ou acomodada, porque casamento geralmente tem um mais acomodado do que o outro. Geralmente aquele mais acomodado é o que está se sentindo feliz. E o outro, né, geralmente é aquele que está se esforçando mais para fazer dar certo. Já vou contar uma coisinha para vocês. Cuidado ao fazer demais. Casamento precisa haver reciprocidade. Reciprocidade, ou seja, é aquela troca, né? Toma lá, dá cá. Sim, casamento é um jogo de interesse. Tudo é interesse, gente. Você trabalha, não você trabalha por quê? Porque o seu patrão vai te pagar. Você casou com fulano por quê? Por quê? Porque você só quer cuidar do fulano ou porque você quer algo em troca? Tudo na vida é troca. Onde tem um acomodado, tem um sufocado. É tipo isso, né? Então, o casamento tem que ter 2. Os 2 precisam querer. Caramba, não é só um, né? Os 2. Então, vamos lá. Primeiro, casamento. Tipos de casamento. Casamento tóxico. Como que eu identifico que meu casamento é tóxico? O casamento tóxico, há uma disputa de poder. Sabe quando um quer provar que tá certo, o outro quer provar que tá certo, e vira aquela discussão, aquela briga, e muitas vezes a murro, soco, baixa o nível das palavras, ciúmes excessivo, né? O casamento tóxico, ele é muito caracterizado por essa disputa, né? É uma briga constante para provar quem tá certo e quem tá errado. Casamento tóxico. E aí, dentro deste casamento, geralmente há muita agressão verbal. E quase sempre agressão física, né? Acontece aí também. O ciúmes excessivo, a tentativa de mudar o outro. Meu Deus do céu. Há uma tentativa constante de provar pro outro que ele tá errado. Ou então você fica tentando manipular para fazer o outro fazer aquilo que você quer. Certo? A gente quer, o outro tem que fazer aquilo que eu quero. Gente, o casamento é aquilo que eu falei pra vocês, é uma troca, né? Então, o outro sim tem que se preocupar com aquilo que você quer e você tem que se preocupar com aquilo que o outro quer. Só que a gente precisa se perceber se a gente não tá querendo só que o outro faça o que eu quero, né? Porque o casamento não é só você, é o outro também. A gente precisa entender que o casamento é toma lá, dá cá, então é aquele equilíbrio, um pouquinho você, um pouquinho eu, né? Então não é só o que eu quero e o que o outro quer. Você precisa se preocupar com o que o seu marido quer, precisa se preocupar com o que a sua mulher quer. Tem mulher feminista que fala assim, eu tô lá preocupada com o que marmanjo quer, então não case, fique solteira. Porque se você é uma pessoa que se casou ou pretende se casar, esse curso deveria ser para pessoas solteiras que querem casar ou que estão recém-casados. Por que recém-casados? Porque é no começo que você conserta. Se você não educa uma criança de pequena, depois que fica adulto, dá para consertar? Dá, mas às vezes quebra e não conserta. O adulto ele precisa querer para ele mudar. E mesmo querendo, dói demais. É igual casamento de 10, 15, 20 anos. Já educou errado. Já tá 2 adultos, cresceu. Ou seja, cresceu o casamento, né? 10, 15, 20 anos de casado, o casamento já está adulto. E se está tudo bagunçado, você deixou correr a solto, tipo, jogando o problema para debaixo do tapete, o que aconteceu? O que está acontecendo aí? 2 adultos sem educação. Ou então, às vezes, é só um, mas, né? Tá errado. E se os 2, né, que já tá 10, 15, 20 anos aí, não estiverem dispostos a mudar, já adultos, né? Vamos imaginar depois de 10, 15 anos, não vai mudar.
E geralmente, quase nunca, querem mudar depois de 10, 15 anos. Ah, já tá assim mesmo, é melhor separar. Por quê? Gente, mudar dói muito. Mudar dá trabalho. Sabe quando você quer emagrecer 5 quilos? É só 5 quilos. É só 5 quilos. Dá um trabalho da poxa. Meu irmão fala assim, eita poxa, né? Fala. Então dá um trabalho da poxa, que ele fala. Né? E às vezes a gente não consegue perder, eliminar 5 quilos, porque a gente quer, e a gente, caramba, não consigo eliminar 5 quilos. Mas não é tão complicado para aquela pessoa que tem a habilidade e tem o costume, se a gente pode usar essa palavra, de fazer regime, né? Ter a dieta cronometrada. Tem gente que tem facilidade. Sabe aquela, você querendo, 12 anos juntos, estamos sempre aprendendo um com o outro. A Kátia, minha cunhada, é mulher do Eita Poxa. eu amo esse meu irmão, é a esposa dele. Beijo pra você, cunha, amo você, viu? 12 anos juntos e aprendendo. Agora eu vou perguntar pra ela pode falar. Sempre foi assim? Né? Ou seja, gente, a gente envelhece aprendendo, é igual o ser humano. Você é educado pequeno, né? Mas quando você vai para a vida adulta, você vai sempre aprendendo. Eu estou aprendendo até hoje. A gente morre aprendendo, a gente morre sabendo que a gente não aprendeu tudo. Ou seja, o casamento é a mesma coisa. Significa que vocês vão estar sempre aprendendo um com o outro. Tá? Um com o outro. Vocês nunca vão estar, eu vou falar sobre esse tipo de casamento. Mas, se vocês não consertarem no começo, né, fica difícil depois. Os desafios maiores que vocês têm que enfrentar, pega essa dica de ouro pra vocês. Tá no começo de casamento, pare de engolir bucha, pare de engolir sapo, despedaça o sapo, não engole o sapo inteiro não, parte ele, despedaça ele, pra engolir que fica mais fácil, porque faz digestão. O que eu quero dizer com isso? Os problemas, eles vão acontecer, mas vocês têm que desmiuçar. O que é desmiuçar? Conversar, resolver, dialogar. Pra quê? Eu vou explicar depois também, né? Estou 3 anos de casada e parece que tá tudo errado. Então, porque você não aprendeu a se relacionar. Essa semana vai ser a semana do casamento. Feliz e duradouro. Não adianta você ficar 30 anos casado e sofrendo. Não resolve nada. Tem que aprender a se relacionar. Aprender. Se você aprender a se relacionar, seu casamento vai dar certo. Tá bom? Então, sábado, tem um cronograma no Instagram, tem um cronograma de todas as aulas. Todas as aulas, tá bom? No sábado, a gente vai falar sobre o diálogo. Sou a estressada e ele é calmo. Não sou de engolir sapo. Pois é. Então, gente, só que tem que entender o seguinte. No casamento, tem o famoso sapo. Tem, sim. Porque nós somos diferentes, cada um tem um jeito de ser, tem dia que a gente tá mais explosivo, tem gente que a gente tem mais calmo. No casamento sempre tem aquele mais tranquilo, aquele mais explosivo, né? Mas só que o explosivo, ele tem que se controlar para ele não intoxicar o calmo. Porque se ele ficar sempre explosivo, o calmo vai cansar, ou ele vai largar, ou ele vai ficar explosivo junto, né? Então, cuidado, né? Para você não engolir sapo e não fazer o outro engolir também. Tem que conversar sempre, saber conversar, para poder conseguir fazer que os problemas sejam digeridos. Quando eu falo engolir sapo, é você deixar um problema passar sem esmiuçar. O que é esmiuçar? Dialogar, tentar resolver, né? Desce rasgando, mas faz digestão. Ou seja, vocês vão solucionando, certo? Então, o casamento tóxico é aquele casamento onde há uma disputa de poder, agressão verbal, agressão nas palavras, agressão física, né? Ciúmes possessivo, controle do outro, né? Fica stalkeando aí 24 horas a vida do outro. O que o outro respira você quer saber, né? É relacionamento tóxico. Isso não é saudável, tá bom? Precisa respeitar o espaço um do outro. Respeitar espaços faz parte de um casamento saudável. A individualidade precisa ser respeitada. Casamento que dá certo é o casamento onde se há respeito. E respeito não é só questão de troca de trair, não. É questão de respeitar o espaço também. Certo?
Casamento que dá certo é um casamento que se há respeito, né? Se há liberdade com limite. Se você é uma pessoa que quer controlar o outro 100%, não dá liberdade pro outro fazer nada sem você, você é tóxico, você é tóxica, tá? Vai chegar um momento que esse casamento seu vai dar ruim. Hoje em dia tá muito fácil trocar de relacionamento, trocar de casal, né? Separar. Então, se você não souber se relacionar, você só vai trocar de problema. Porque você vai sair de um relacionamento, vai entrar em outro, vai ter outro tipo de problema. E se você não desenvolver a habilidade, você vai sair dele, vai ficar igual a Gretchen, casar 20 vezes. Entende? Ó, doutora, nossa briga sempre é a mesma, sempre estamos batendo na mesma tecla. Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Disputa de poder, desrespeito entre vocês as palavras, né? Quando vocês também perdem o equilíbrio das palavras, começou a xingar palavrão, desmerecer o outro, tá entrando num relacionamento tóxico, tá bom? Vamos identificar aí que tipo de relacionamento é o seu. Segundo tipo de relacionamento, relacionamento disfuncional. O que é um relacionamento disfuncional? A palavra já está falando, né? Não funciona. O que não funciona? Mas um tóxico funciona? Não, também não tá funcionando. Mas um relacionamento disfuncional, a gente tá separando por categorias assim, pra vocês ficarem mais, entender melhor. Aquele relacionamento onde não há cooperação, não há companheirismo, não há parceria, não há quase sexo, mas também não há brigas. Sabe aquelas duas pessoas dentro de casa que tanto faz, tanto fez? Famoso nem fede nem cheira? Você entende? Então, é o casamento disfuncional. Parece duas pessoas morando junto, pior do que se fossem amigos, porque os amigos ainda trocam de ideia, né? Acabei de descobrir que eu sou tóxica, socorro. Pois é, Deusilene, vamos se cuidar, tá bom? Percebam e vamos percebendo os comportamentos. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Enquanto a gente não tiver noção do que está acontecendo, a gente não muda. Né? Como que você trata o problema de saúde? Tô com uma dor, tô com uma dor, tô com uma dor. O que você faz? Como é que você trata dessa dor? Quando você vai no médico, ele faz uma pancada de exames, né? Falando bem o português, claro, né? Mais popular, faz uma pancada de exames, não descobriu nada nesse exame. Faz raio-x, faz eletro, faz não sei o quê. Aí, descobriu o problema. Identificou, é possível tratar. Relacionamento é a mesma coisa. Enquanto você não identifica, problemas psicológicos é a mesma coisa. Enquanto você não identifica o problema, você não consegue tratar. Você vai só embolando assim, ó. Entendeu? Vai só embolando e virando um problemão. Então, o relacionamento disfuncional é aquele relacionamento onde um entra, ou sai, mal conversa um com o outro sai, não dá satisfação, o outro também fala, tô nem aí, vai. Deixa aí. Cadê seu marido? Fulano, sei não. Mas você não quer saber, não? Pra quê, menina? Tô bem sem saber. Sabe? O marido fala, o colega fala, meu, cadê sua mulher? Minha mulher? Cara, sabe que eu não sei? Ou então chega dentro de casa, não fala nem boa noite, ou então fala até um boa noite. E aí? Beleza? Boa noite, passa pra cama, toma banho, dorme. Cada um come na cozinha, outro come no quarto, outro nem toma, né? Sabe? Esse relacionamento. Aí nem discutem, quase nem falam um com o outro, nem discutem. Relacionamento disfuncional. Funciona nada. O sexo é aquele negócio mais para satisfazer as necessidades fisiológicas, né? Ou seja, tá você aqui, vai você mesmo. Entendeu? Tem quem é que tá casado desse jeito aí? Opa, vamos consertar esse casamento aí. Marcelo do aplicativo Vizinho diz que casou 6 vezes. Pergunta se ele é tóxico. Tem uma pessoa que está aqui no TikTok, tá no Telegram. Marcelo, mandaram perguntar pra você. Se você casou 6 vezes, mandaram perguntar se você é tóxico. Né? Quem é a pessoa tóxica? Aquela pessoa agressiva nas palavras, aquela pessoa que quer mandar em tudo, que quer controlar tudo, que é ciumenta demais, ou ciumento, né, que serve para homens também, quer dominar e diminui o outro nas palavras, xinga de palavrão e vira aquela coisa, né? Fica stalkeando a vida do outro, fica ligando atrás, onde você tá, você não sem vergonha, você não sei o quê, tá, né? Relacionamento tóxico, é esse. Às vezes as pessoas se amam, mas não se respeitam. Tá? Mas o que adianta se um muda e o outro não? Então, eu vou falar sobre isso, Franciele, durante a semana, tá? Hoje é só a primeira aula. Então eu vou falar sobre os tipos de relacionamento. Amanhã tem um cronograma aqui no Instagram.
Amanhã tem uma aula que eu não sei qual que é, tá aí no cronograma. Eu fiz, mas eu não lembro de cabeça. Eu só sei que sábado é dia do diálogo, porque teve tantas perguntas aqui sobre como fazer meu marido me ouvir, o que eu fazer pra ele, não sei o que. Diálogo, você tem que saber dialogar. Né? Tem que saber dialogar. Então sábado eu sei que é sobre o diálogo. Tem que saber falar. A gente muda o outro? Não, a gente muda a gente e a nossa mudança transforma o outro. Você não muda ninguém, mas uma pessoa que te ama, ela vai mudar com a tua mudança. Entendeu? O problema é que muitas vezes você fica tentando mudar o outro e você se torna tóxica ou tóxico. Aí quando você fala, famosa, vai cuidar da sua vida, né? Tem um, acho que é o Pablo Marçal que fala, vai cuidar da sua vida. Quando você passa a cuidar de você, se desenvolver como pessoa, né? Evoluir, se amar, olhar pra você, parar de olhar pro outro, o outro começa a te enxergar. Olha que só que interessante. Você fica olhando pro outro porque você fica querendo mudar o outro. O comportamento do outro te incomoda. Alguma coisa que seu marido faz te incomoda. Aí o seu foco fica totalmente nele. Quando o seu foco fica totalmente nele, você esquece de você. Esqueceu de você, ele também não vai olhar pra você, ele vai olhar pra ele. Aí ninguém olha pra você, nem você e nem ele. Fica todo mundo focado no problema que é ele e nos comportamentos dele. Resolveu? Não. A ciência da física quântica já fala. Tudo aquilo que você olha, expande, né? Aquilo que você foca, expande. Quando você para de olhar pro seu marido, querer mudar a vida dele, começa a olhar pra você e perceber o que eu preciso mudar em mim. O que eu preciso melhorar em mim. Aí você volta a atenção pra você, você começa a evoluir, você vai melhorando a tua autoestima, você vai se transformando numa pessoa que eu falei no curso Poder Feminino, né? O curso para as mulheres que eu dei semana retrasada, eu falei. Quando você começa a cuidar de você, você começa a se lapidar. Toda mulher é uma joia rara, mas muitas são usadas ou tratadas como bijuteria. Por quê? Porque são descartáveis, porque o homem não vê valor em nenhum em você. Mas por quê? Porque você está cuidando da vida dele, significa que a tua não tem valor. Você fica cuidando da vida do seu marido é porque a tua não existe. É porque você não tem valor para nada. Se você está cuidando do outro, a gente só cuida daquilo que vale. Aquilo que não vale a gente joga fora, né? Ou então a gente finge que não tá vendo. A gente só fica fissurado por aquilo que tem valor. Se você tá cuidando do seu marido, vigiando ele 24 horas, é só ele que tem valor? Só ele que tem valor. Por mais que vocês não tenham noção disso, inconscientemente, parece que só um tem valor no casamento. Então, pare de olhar pro seu marido, vai cuidar de você. Começando a cuidar de você, você vai elevar a tua autoestima, você começa a se lapidar, aí você começa a se cuidar. Já percebeu uma coisa? Que mulheres, às vezes, estão no casamento, estão destruídas. Aconteceu comigo, né? Mas isso não foi que eu fiz de propósito, não. Eu não me cuidava porque não deixavam me cuidar. Mas eu sempre quis me cuidar, mas não deixavam, né? Mulheres que ficam destruídas no casamento, descabelada, mal arrumada, mal cheirosa, gorda, né? No sentido de desleixada mesmo, né? Nada contra as pessoas. Tem muitas mulheres cheinhas que são gostosas, né? Nada contra estereotipar, né? Não existe uma questão de perfeição. É uma questão de autocuidado. Tem muitas mulheres, homens também, que são cheinhos, né? Que são muito bem tratados, muito bem cuidados, que dá gosto de ver, né? A tua beleza, ela não está na aparência, mas tem muitas pessoas que estão obesas por desleixo. É diferente, tá bom? Então, o que acontece? Depois que cuidei mais de mim, sou mais feliz no casamento. A cunhada falando, estou me cuidando sempre para sempre. Isso aí. Então, quando você começa a cuidar de você, você começa a se lapidar. Quando você começa a se lapidar, o teu brilho começa a aparecer. Quando o teu brilho começa a aparecer, o teu homem não vai querer te perder não, filha. Porque ninguém quer perder joia rara, não. Agora, você fica se colocando como bijuteria. Aí você fala, meu marido não liga pra mim, meu marido não se importa comigo. Você liga pra você? Você se importa com você? Nem você tá olhando pra você, você tá olhando pra ele, como você quer que ele olhe pra você? Olhe pra você, tá bom? Vamos lá. Acho que eu achei meu problema. Cuido mais da vida dele do que da minha. Tá aí. Maravilha, identificou, tá vendo? Olha que maravilha, uma aula. É aquilo que eu falei no início. Tá sofrendo? É porque você não aprendeu o que precisava. Vem aprender. Eu te ensino. Tudo aquilo que eu aprendi eu vou passar pra você. Né? É isso.
A colega já achou o problema, tá cuidando da vida do marido. Vai cuidar da sua vida. Ao invés de você ficar vigiando o seu marido, vigie a tua autoestima, o teu amor próprio. Entendeu? Porque o outro vai te ver como você se vê. Se você fica focada 100% nele, o que acontece? Você vai diminuindo sua autoestima. Você vai se sentindo pequenininha. E quanto mais você se sente pequenininha, mais ele evolui, mais ele cresce diante da relação, sabe? É assim que funciona, tá? Então, o relacionamento disfuncional é esse, né? É como se fossem dois estranhos dentro de casa. Eu não vou falar sobre isso, Eliel. Vem o Eliel, gente. Olha o Eliel por aqui. Hipnose. A hipnose é eficaz, só que eu não vou falar sobre isso hoje, tá, Eliel? O Eliel tá por aqui. Boa noite, Eliel. Não há companheirismo, não há parceria, vocês não fazem nada juntos, né? Quando sai, sabe aquele casal que sai pra jantar juntos? Quem é que já viu? Não sei se é por coincidência que eles saem ou se bateram lá, porque cada um no celular. Sabe aqueles casal que sai pra comer junto e cada um tá conversando no celular? E o pior é quando leva o filho, põe o celular na mão do filho também. Meu Jesus amado, que relacionamento. Ali você já vê o tipo de relacionamento em casa. Cada um no relacionamento e a criança, cada um no celular e a criança também. Depois que eu me amei, sinto que meu marido me ama também. É isso. Entendeu? O outro vai te amar na proporção que você se ama. E se amar não é egoísmo. Se amar é se cuidar, se valorizar, perceber o valor que você tem. E quanto mais você se ama, mais você se cuida, mais o relacionamento dá certo, mais vocês se entrosam. Tá bom? Agora vamos lá, o terceiro, falamos do relacionamento tóxico, falando do relacionamento disfuncional, que é aquele onde não há cooperação, não há companheirismo, não há diálogo, o sexo é aleatório, assim, meio que, né, ninguém sabe onde está ninguém, mal se falam dentro de casa, né, ninguém sabe onde está ninguém, mas também não brigam. Se tem uma discussãozinha meia fria, assim, não sei o que, sabe aquele famoso tanto faz? É o relacionamento disfuncional. E tem o terceiro, que é o relacionamento saudável. A gente vai falar do quarto. O relacionamento saudável é um relacionamento onde há desavenças. Onde há desentendimentos. Por quê? Porque onde tem gente, tem entendimentos diferentes. Mas e quando o homem é bruto e finge não ver a melhora? Olha, Jéssica, vou falar isso daqui a pouco, me lembra, tá? O relacionamento saudável é um relacionamento onde há desentendimentos, né? Porque há divergências de pensamentos, de ideias, cada um nasceu num lugar, ainda bem, né? Imagina se você casar com uma pessoa igualzinha a você. Deve ser bem chato, né? Casar com uma pessoa bem igualzinha a você. Não, há divergência de ideias, cada um quer ir para um lado, aí vocês acabam discutindo, né? Mas só que vocês não baixam o nível das palavras. Relacionamento saudável, há divergência de ideias. Discussão por causa para onde vão comer, qual vão viajar, discussão se vai levar o filho, se não vai, que vai comprar para dentro de casa, que não vai, né? Mas o que acontece no relacionamento saudável? Vocês acabam, se por um acaso vocês se ofenderam, né? Vocês se desculpam, né? E não dormem de mal. E se por um acaso, né? Não é o mais normal dormirem assim meio aborrecidos um com o outro, geralmente não dormem de mal. O casal saudável é um casal que se desentendem sim, é um casal que tem divergência de ideias, né? Até gritam às vezes um com o outro, mas não baixam o nível das palavras e sempre se desculpam um com o outro e buscam entrar num acordo para aquilo que é melhor para ambos. Porque casamento que dá certo é quando vocês entram em acordo. Né? Um quer ir viajar para a China, o outro quer ir para os Estados Unidos. Mas a gente só tem o dinheiro para fazer uma viagem. O que faz? Quem tem razão? Casamento que dá certo não é quem tem razão, é o que funciona. Então o que vai fazer? O que faz então, doutora? Né? Quando cada um quer ir para um país, um exemplo, tá, gente? Um quer ir para a China, quer conhecer a China. Acho que ninguém quer conhecer a China, quer? Eu acho que eu vou trocar de lugar, né? Um quer conhecer Dubai, o outro quer conhecer Paris. Para
pra um lugar melhorzinho, né? Não que China não seja bom. Acredito que é bom, mas não agora, né? Pandemia, depois dessa pandemia, a gente melhor fugir da China, né? Então, o que acontece? Um quer ir pra Dubai, o outro quer ir pra Paris. Mas a gente só tem dinheiro pra fazer essa viagem. E a gente juntou tanto tempo. Porque você só pensa em você. Porque eu quero ir pra Paris. Aí o outro fala, você vai fazer o quê em Paris? Vê aquela torre. Aí o outro fala, você quer fazer o quê lá? Entendeu? Aí vocês entram nessas divergências de ideias. Mas, apesar de vocês discutirem, vocês vão começar a pensar o seguinte. O que a gente pode ter de bom lá em Paris? A gente pode ter isso, isso, isso. O que a gente pode ter lá? Entendeu? Aí vocês começam a equilibrar as ideias para que fique bom para os dois. Aí vocês chegam num acordo, né? Sempre chega um cede. Sempre tem um mais maleável que cede, né? Vocês chegam num acordo em prol de fazer algo que os dois fiquem satisfeitos. E se por um acaso não tiver acordo, aí também ninguém vai. E também tá tudo certo. Então, a gente vai fazer o seguinte, nem Paris e nem Dubai. A gente vai para outro lugar, a gente vai pra China agora. Tipo isso, entende? Então, o relacionamento que dá certo, o relacionamento saudável é esse. Apesar das divergências, a gente sempre chega num comum acordo. Tá bom? E o relacionamento saudável é aquele que dificilmente vocês discutem pelos mesmos problemas. Por quê? Porque o relacionamento saudável, vocês sempre resolvem os problemas. E quando vocês resolvem o problema, por que vai discutir de novo? Pode até acontecer, mas quando há uma discussão frequente, significa que não resolveu. E se não resolveu, o casamento não tá saudável. Tá bom? Aninha, beijo, boa noite. Entendeu? Então, um casamento saudável é aquele que vocês entram em acordo. E não brigam sempre pelos mesmos motivos. Tá brigando pelos mesmos motivos, vamos levantar esse tapete que tem coisa por baixo aí. Estão faltando entrar em acordo em alguma coisa que a gente vai falar sobre no diálogo. Sábado a gente vai falar sobre como você dialogar. Como você resolve problemas no casamento. É diálogo, não é discussão. Se vocês estão discutindo sempre pelas mesmas coisas, é porque vocês não sabem dialogar. Se não souber dialogar, não vai resolver problema. Só resolve problema quem sabe conversar, né? Aí para usar a linguagem certa popular de vocês. E o que é saber conversar? Diálogo, técnica. Saber a hora de falar, como falar, onde falar. Tá bom? Sábado eu vou ensinar vocês como dialogar e resolver os problemas, tá? Então, se vocês têm problemas de comunicação, sábado a gente tá com essa aula aqui. E agora, a gente vai para o terceiro relacionamento, que é o quarto, né? Nós falamos de 4 relacionamentos. Até anotei aqui, porque esses 3 relacionamentos aqui, relacionamento tóxico, relacionamento disfuncional, tem jeito, tá? Porque você só precisa aprender a se relacionar. Você só precisa aprender um pouco mais um sobre o outro. Vou falar sobre isso nas aulas durante a semana. Tá bom? Então, relacionamento tóxico, relacionamento disfuncional. E você que tá num relacionamento saudável, que ainda tem discussão. Esses 3 tipos de relacionamento tem jeito. Você só precisa aprender a se relacionar e colocar em prática aquilo que você vai aprendendo. Desafio constante, é igual educar filho. Você educa, aí o filho vai lá e faz outra arte, você educa de novo, você faz outra arte, até que ele vai, né, se modelando e fica aí um adulto. Ele apronta, continua aprontando na vida adulta, depois de bem educado, continua. Assim é o casamento saudável. Dá uns deslizes de vez em quando, faz uma raiva na gente de vez em quando, faz. Né? Só que é mais fácil, né? Por quê? Porque quando ele é bem educado, você conversa, mas você tem que dar uns gritos, mas entra pros eixos, né? É o casamento. Agora, uma relação abusiva. Vamos ver se você está num relacionamento abusivo? Gente, hoje em dia tudo é assim, tô no relacionamento abusivo. Por quê? Porque ele não deixou eu sair com a saia que eu queria. Tô no relacionamento abusivo porque meu marido me xingou. Tô no relacionamento abusivo porque ele não deixou eu sair com as minhas amigas. Tô no relacionamento abusivo porque ele não deixou eu usar aquela calça. Isso não é relacionamento abusivo não, gente. Não sabe nem o que é relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo. Vamos pra ele agora? Vamos entender? Você tem que anotar. Você precisa identificar. Precisa identificar se o seu relacionamento é abusivo. Por quê?
Porque relacionamento abusivo não tem jeito. Então, se você identificar que você está numa relação abusiva, nem adianta entrar em curso de casamento, não adianta ir para terapia de casal. Vou falar uma coisa para vocês, eu já atendi, eu vivi num relacionamento abusivo. Hoje eu sei por que não funcionou, tudo que eu fazia não funcionava. Relacionamento abusivo não tem jeito. Até onde eu tenho como conhecimento, tudo que eu me aprofundei não tem jeito, tá? Então você precisa identificar. Se você estiver numa relação abusiva, o melhor que você tem que fazer é sair daí o mais rápido possível. Isso eu sei que não é. Então vamos lá. Tem que sair. E outra coisa, não adianta levar o marido ou a mulher, tem mulher abusiva também, para a terapia. Sabe por quê? Porque ele vai tentar convencer o terapeuta de que ele tem razão. Porque do mesmo jeito que ele manipula o cônjuge, ele vai tentar manipular o profissional. E se o profissional não for bom, o profissional cai. Porque o abusador, ele tem lábia, ele tem artimanha. Por quê? Porque geralmente ou ele é um psicopata, ou ele é um narcisista, né? Ou ele é um borderline. Geralmente tem essas características, tem esse perfil, esses transtornos. O borderline, por que o borderline? O borderline é uma pessoa muito emotiva, muito manipuladora em prol de si. Porque o borderline, ele tem muito medo de perder, ele tem medo de ficar sozinho. O borderline, ele tem medo de perder o outro, ele faz vítimas, né? Porque ele faz chantagem. O borderline, ele tá sempre no limite da emoção, né? Ele tenta suicídio, entendeu? Então o borderline, ele tem uma grande chance de ser um abusador, devido a forma dele se relacionar. O borderline, geralmente, ele é muito inseguro ou insegura. É uma pessoa muito, geralmente, carismática no sentido dócil, mas quando sai do controle, ela articula e faz a presa. Certo? E o narcisista, ele o que ele faz? O narcisista, ele é uma pessoa que pensa só nele, né? Ele cativa uma pessoa para fazer dela alguém que eleva sempre o ego de si mesmo, entendeu? Ou seja, é conquistar para se sentir o cara ou a mulher, né? Tem mulheres narcisistas também, mas geralmente são muito mais homens. Então, o narcisista, a princípio, ele é o famoso príncipe encantado, certo? Aí ele faz a manobra, né? Quando ele consegue te cativar, ele começa a te alfinetar aos poucos, porque o prazer dele é ele ser o melhor. É ele que tem que ser o alvo. Tá bom? Ele que tem que ser o alvo. Então, por que o relacionamento abusivo não tem jeito? Porque tem essas pessoas envolvidas. Ou seja, o abusador, ele tem um transtorno de personalidade. Quando tem-se o transtorno de personalidade, o psicopata, por exemplo, não tem cura, né? O narcisista também não tem cura. É o jeito dele se relacionar. Ele tem prazer na manipulação. O narcisista, ele tem prazer de diminuir o outro. Ele tem prazer em se engrandecer, né? E como que ele consegue se engrandecer? Diminuindo alguém. Certo? E o borderline? O borderline, se ele não for tratado, né? As pessoas borderline, se elas estiverem sob tratamento de psicoterapia e medicação, elas são pessoas controladas, certo? E a pessoa que está se relacionando com ela souber disso, não deixa cair na lábia ou na manipulação, certo? Até dá, mas dificilmente as pessoas se percebem, certo? Então, o relacionamento abusivo não tem jeito por isso. Porque sempre o abusador, ele é uma pessoa com problemas, sérios problemas, e geralmente ele não quer mudar. Ele tem prazer em manipular. Quais são as características do borderline? Depois eu falo sobre isso, tá? Pra gente não se perder aqui. Borderline, geralmente, ele é muito emotivo, ele tá sempre no limite da emoção, muito chantagista, tem medo de inseguro, tem medo de perder o outro. Geralmente é assim, tá? Como que você vai identificar agora se você está numa relação abusiva? Presta atenção nas características da relação abusiva. Na relação abusiva, tem que existir um desequilíbrio de poder. Como assim desequilíbrio de poder? Um manda
e o outro obedece, né? Que é o manipulador. O manipulador, ele manda. Mas ele não manda mandando, né? Ele usa uma artimanha para você ficar sob ordem. Então, na relação abusiva existe esse desequilíbrio de poder. Geralmente, né, a vítima que a gente fala no relacionamento abusivo, existe a vítima e o manipulador. Dependendo do tempo que ela está no relacionamento, ela começa a se sentir depressiva, insegura, começa a se sentir pisando em ovos. Por quê? Porque o manipulador, que é o abusivo, ele mexe tanto com o psicológico da vítima, que a vítima, ela perde a identidade, né? Ela não consegue se perceber. Ela começa a acreditar que ela é uma pessoa inapropriada, incoerente, que ela é toda errada. A autoestima da vítima, ela vai pro chão. Por isso que é considerado crime. Porque o abusador, ele consegue destruir a sua autoestima, a tua autoimagem, ela desmancha, despedaça você, né? Por isso que pessoas que estão num relacionamento abusivo, elas não conseguem sair sozinhas. Por quê? Porque elas se sentem tão despedaçadas, tão frágeis, tão lixo, que ela acha que ficar ali é a melhor solução. Ou então ela acha que o abusador ficar com ela é um favor que ele faz, porque ela é tão porcaria, né? Porque o abusador, ele faz você se sentir tão para baixo, que a longo prazo você começa a se ver tão inferior a tudo e a todos, que você se sente que o abusador está se fazendo um favor de ficar com você. E ele começa a fazer você se sentir dessa forma. Então, começo e fim, né? Para vocês começarem, eu vou discorrer mais no meio. O abusador, né? Ele manda, né? Existe esse desequilíbrio de poder, né? Durante a manipulação, a forma de se relacionar, ele tem o domínio sobre a relação. E as consequências de todo o comportamento do abusador é o quê? Danos psíquicos, ou seja, você começa a ter danos psicológicos. E quais são esses danos psicológicos? Você começa a ficar depressivo, inseguro, com medo, incerteza, baixa autoestima, se sente como se você estivesse pisando em ovos. E um sentimento mais comum numa relação abusiva, sentimento de culpa. Se você sente que você não tem voz dentro do seu relacionamento e você se sente culpada por tudo, já é 2 pontos chaves da relação abusiva. Relação tóxica não tem isso, né? Na relação tóxica vocês brigam, batem, metem a mão na cara do outro, xinga, chora, você se sente, né, com todas as outras características, mas você não se sente pisando em ovos. Por quê? Porque no relacionamento tóxico vocês estão disputando poder. Na relação abusiva, não. Na relação abusiva, você se sente inferior e você não tem voz. Essa é a diferença. Depois eu respondo as perguntas de vocês, tá? Pra não perder o fio do raciocínio aqui. Tá? Então, vamos lá. Para as outras características. Mas essas duas é super importante. Desequilíbrio de poder e você se sente pisando em ovos. Você tem medo constante do que o seu marido ou sua mulher, que é o abusador, vai pensar. Como será que ele vai reagir? E agora? Será? Você não tem mais uma autonomia nem da sua própria vida. A gente fala na psicologia de despersonalização. Você perde a sua personalidade, tá bom? Então, o abusador, ele te afasta de tudo e de todos. E entenda uma coisa, o abusador, ele não faz isso de uma vez. O abusador, ele faz isso sutilmente. No entanto, que quem olha de fora acha que você realmente é o problema. Porque muitas vezes o abusador, se ele for psicopata, por exemplo, ele é muito articulador. O narcisista, ele é muito carismático com as pessoas, né? Ele é muito... Ele tem essa forma de articular para cativar. Então, ele convence as pessoas de que ele é bom. E se tá dando errado, é você que é errada. Então, à tua volta, querendo ou não, as pessoas vão autoafirmando ele, vai afirmando ele, do comportamento dele, e você vai se destruindo, se sentindo cada vez menor, tá? Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a afastar você de tudo e de todos. Como? Ele começa dizendo que, por exemplo, aconteceu muito isso comigo. Fulano, não presta não. Você é uma mulher casada, se eu fosse você, pelo seu bem, eu amo você,
né? Uma mulher casada, tá com inveja de você. Não fica com fulana, não. Fulano tá querendo destruir sua vida. Fulano tá com ciúme de você. Não fica com ela. Ou não fica com fulano, né? Vai falar com seus irmãos tá querendo destruir você. Seus irmãos não querem seu bem, não. Eles vão... Eu que te amo. Sou eu, né? Pretendo deixar gravada. Se eu conseguir. Só que ela vai ficar salva só até domingo, tá? Depois vai ser deletada tanto quanto as outras. Então, infelizmente, às vezes acontece de eu tentar salvar, gente, e o Instagram derruba, tá? Na hora de salvar. Então, se você quiser ficar até o final pra pegar tudo, tudo bem. Senão, você tenta assistir depois, tá? Então, o abusador, ele vai tentando, ele vai te tirando aos pouquinhos da sua família, dos teus amigos, do teu trabalho. Ele começa a falar mal do seu patrão, que o seu patrão tá querendo abusar de você, né? Que você tá sendo escrava do seu trabalho. Como pode você, uma mulher tão inteligente, se sujeitar ao patrão? Como pode você, tão bonita, né? Tão com inveja de você, se você ficar com essa fulana vai desviar você, não sei o quê, tá com inveja. Entendeu? Ele começa a mostrar que ele está com cuidado seu. Então você começa a acreditar naquilo que ele fala e você vai se afastando das pessoas. Mas tudo isso é uma forma que ele usa de uma articulação para ter o domínio total sobre você. Tá bom? Meu marido quis que eu largasse o trabalho, até desistiu, não larguei. Então, mas ele não é abusivo, porque se ele fosse abusivo, talvez ele não estaria com você. Ou então ele tinha te destruído de uma outra forma. É muito comum, gente, entenda uma coisa, é muito comum você entrar num relacionamento e um homem querer, por exemplo, que você para de trabalhar, né? Tem muitos homens que querem a mulher só dona de casa. E ele vai tentar de tudo, isso não significa que ele seja abusivo, tá bom? Significa, às vezes, que ele quer que você seja dona de casa, porque talvez ele aprendeu assim, principalmente se for homens aí acima de 35, 40 anos, mais a moda antiga, né? Então, não é caracterizado como abusivo. Ele tá apenas exigindo algo que você não concordou, né? Então, se você não concordou e continua e desistiu, ele não é abusivo. Ele só estava exigindo algo, tá bom? Então, é isso que a gente precisa diferenciar. Não é porque o seu marido pediu pra você sair do trabalho e você saiu que ele é abusivo. É importante ter todas essas características que eu estou falando, né? E principalmente do desequilíbrio de poder. Se o marido fala, você vai sair do trabalho e você não saiu, então você está competindo poder, ou seja, você está defendendo os seus direitos. Se você defende os seus direitos, significa que a relação não é abusiva. Porque na relação abusiva, a vítima não consegue defender os direitos. Essa é a diferença. Bom? Então ele te afasta de tudo e de todos, mas ele não te afasta de tudo e de todos brigando com você. Ele te afasta com um jeitinho, ele começa a articular, entenderam isso? De um jeito que você começa a acreditar que ele tá fazendo isso por cuidado. Ele destrói a tua autoestima. Ele começa, a princípio, te criticar. Por exemplo, nossa, você amarrou esse cabelo pra cima. Você não tá percebendo que você já não tem idade mais pra você amarrar esse cabelo desse jeito? Aí você fala, mas como assim? Não tá combinando com você. Você já tá, né, ó, não tá combinando, você tá com a ruga aqui. Aí você coloca um decotezinho e fala assim, poxa vida, você é uma mulher casada, tampa isso aí, tem que ter vergonha não, que esses peitos não parecendo, né? Ele começa a destruir sua autoestima. Você faz um arroz e ele fala assim, mas que arroz ruim, porque fulano faz um arroz melhor, porque você só faz essa porcaria, né? Ou então, mesmo que ele não fala de forma agressiva, ele vai diminuindo ou ele desvaloriza tudo aquilo que você faz. Certo? E quando, olha só a artimanha do abusador. Quando ele percebe que você está muito abatida e começa a querer reagir, né? Quando você começa a querer debater, ou reclamar, ou mostrar mais satisfação, ou que você vai sair da relação, quando ele começa a perceber, presta atenção nessa, quando ele começa a perceber que você está fazendo um movimento e ele vai perder o domínio sobre você, sabe o que ele faz? Ele traz presente pra você, ele te leva pra jantar no melhor restaurante, ele te elogia. Essa é a artimanha. Aí ele começa a te cativar de novo. Você já estava com a baixa autoestima. Aí, quando ele começa a te elogiar, você começa a pensar assim, poxa, eu acho que eu que sou louca mesmo, né? Eu que sou ruim. Ele é tão legal, olha só o presente que ele me deu, me levou a jantar no melhor lugar, me de carinho. Aí, quando ele começa a perceber que você baixou a guarda, que você parou de se movimentar para sair da relação, ele começa de novo
na manipulação. É por isso que a relação abusiva ela é considerada crime, porque o abusador, ele tem uma forma de se relacionar que ele te destrói. É o bate-a-sopra, até que você fica tão destruída que ele tem domínio total sobre você. Outra característica, ele controla o seu dinheiro. De preferência, ele tira você do trabalho, mas se ele não te tirar do trabalho, ele vai controlar o seu dinheiro. Por que você comprou isso? Quanto você ganhou? Quanto você gastou? Não vai comprar isso não, né? Ele vai ter o controle também sobre o seu dinheiro. Ele destrói a sua autoestima. Ele tem ciúme excessivo. Ó, o abusivo, ele tem todas essas características. Pode ser que tenha alguma que ele não tem, tá bom? Mas vai ter algumas que ele tem que ter para ser caracterizado como relação abusiva, tá bom? Depois eu vou frisar qual que tem que ter. Aumenta o volume do celular. Tá sem som, é? Eu pensei que era o meu. Ele tem ciúme excessivo de você. Ele controla o seu jeito de pentear o cabelo, a roupa que você vai vestir, com quem você vai conversar, né? A peça íntima que você usa. Bem me lembro eu, né? Entendeu? Então ele tem controle total de você sobre tudo. Ciúmes excessivo. Mas o ciúme não é porque ele te ama. Ele fala porque... Voltou. Ele fala que é isso, né? Que ele tá com ciúme, que é cuidado. Mas na verdade não é um cuidado. É pra te manipular. Não é um ciúme saudável, não é um ciúme de amor, de cuidado. Porque tem um ciúme de cuidado, tá, gente? Qual a diferença de ciúme doentio pro ciúme de cuidado? O ciúme de insegurança pro ciúme de cuidado. O ciúme de cuidado é aquele que, quando eu gosto de algo, eu protejo, né? Quando eu gosto de algo, eu protejo, no sentido assim, você ama teu filho. Você não vai deixar ele fazer qualquer coisa, você não vai soltar ele e não vai cuidar, você não vai vigiar nada 100%. Você vai deixar ele ir e você vai, né, ter um certo cuidado. O que significa isso? É um ciúme, né, por proteção, ou seja, é aquele cuidado por proteção. Quem ama, cuida, né? E por muita gente interpreta isso como ciúme, pode ser, mas é o famoso ciúme com cuidado, ele é dosado, tá bom? Dosado. Mas o ciúme do abusador, ele é excessivo. É um ciúme que controla, tá? Sua forma de vestir, de falar. Ele começa a criticar o seu jeito de falar. Ele começa a criticar o que você faz, tudo que você faz. Se você faz alguma coisa, alguma pintura, algum crochê, alguma profissão, se você exerce sua profissão, você fala, amor, eu fiz, passei na prova. Passou na prova, grande coisa. Eu também passei em tal outro lugar, assim. Só você acha que você é boa? Você não é tão boa quanto você pensa. Você se acha muito. Entendeu? Ele tá sempre diminuindo você. Tá? Então, o abusivo, o abusivo tem essa característica. O abusivo, ele diminui você. A crítica dele, por mais sutil que seja, é uma crítica para diminuir a visão que você tem de você no sentido de estima, tá bom? Ele faz de tudo, mesmo que minuciosamente. Geralmente o abusivo, gente, ele não é descarado. Tá bom? Tem uns descarados, mas geralmente não é. Ele é sutil, tá? Então quem olha de fora, você que é a louca. Ou você que é o louco. Tem muita mulher abusiva também. Qual é a outra característica? Ele usa os seus filhos contra você pra te chantagear. O abusivo, ele é muito chantagista e manipulador. Ele exige sexo, né? Relação sexual forçada. Mesmo quando você não quer. Ele força. Através de chantagem ou de outras formas possíveis. Violência verbal, né? O abusivo, quase nunca ele te bate. O abusivo, dificilmente ele te trai. Pode te trair, pode ser que ele te traia, mas nem sempre. Geralmente o relacionamento abusivo, nem sempre há traição, nem sempre há agressão física. Por isso que as pessoas misturam, né, relação tóxica com relação abusiva. Porque ele me bate, ele me trai. Isso é relacionamento tóxico. Não necessariamente abusivo, tá bom? Relacionamento abusivo, ele é caracterizado, vou falar no final, por quatro pontos. Violência física pode acontecer na relação abusiva? Pode, mas não é o ponto-chave. Ele invalida os seus sentimentos. Como assim? Quando você começa a falar como você se sente, ele começa a falar que é frescura sua, que não é bem assim, que você é dramática.
Ele invalida os teus sentimentos. Geralmente é assim. Então vamos lá. Anotaram aí? Quem identificou? O Eliel, ele precisa de ajuda, né, gente? Quem identificou a relação como abusiva? Agora eu vou trazer 4 características que não podem faltar na relação abusiva. Você pode, por exemplo, seu marido pode, ou uma mulher, pode ter ciúme excessivo, pode criticar, pode manipular, pode exigir relação sexual forçada, pode te violentar fisicamente e verbalmente. Isso tudo inclui também no relacionamento tóxico. Agora, o que vai caracterizar a relação abusiva é isso aqui, que pode ter também, mas não pode faltar o desequilíbrio de poder, que é onde um manda e o outro obedece, onde ele te afasta das pessoas, onde ele destrói a tua autoestima e você, por consequência, tem danos psicológicos, tá? Então, o relacionamento, ele só é abusivo quando há um desequilíbrio de poder, onde você começa a se isolar de tudo e de todos, quando ele controla você e quando você começa a se sentir insegura, com medo, incerteza, pisando em ovos, sentimento de culpa. Aí você está num relacionamento abusivo. E se você identificou que você está numa relação abusiva, sinto muito, não tem solução. Ficar nessa relação é autodestruição. Por quê? Porque você vai desenvolver depressão, crise de pânico. E por você desenvolver depressão e crise de pânico, você vai começar a afetar outros problemas de saúde. Você vai desenvolver problema de intestino, de estômago, problema de fibromialgia, pressão, diabetes, papapá, tudo. Por quê? Porque quando o seu corpo está depressivo ou ansioso, ele está em funcionamento inadequado. Ele estando em funcionamento inadequado, ele vai atingir outros órgãos. Então você vai adoecer, vai dar câncer, vai dar um monte de coisa. Então, estar num relacionamento abusivo, não tenta solucionar. Aí tem aquela pessoa que é evangélico, né? É um relacionamento impossível de solucionar dentro da capacidade humana. Deus pode? Pode, se ele quiser. E se ele não quiser? O que você vai fazer? Entendeu? Deus faz o milagre se ele não quiser. Ou se ele quiser. E se ele não quiser, o que você vai fazer? Então não tem solução relacionamento abusivo. Não adianta levar para terapia, não adianta buscar estratégia. Sabe por quê? Geralmente uma pessoa numa relação abusiva, ela se sente culpada e ela começa a encontrar formas de agradar o outro, porque ela começa a sentir que o outro é bom e ela é ruim. Porque ele já destruiu sua autoestima. Então quando ele destrói a tua autoestima, você começa a fazer de tudo para tentar agradar ele. Entendeu? Não funciona. Ah, mas eu tenho 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Então, pelos meus filhos, eu vou ficar nessa relação. É você que vai decidir o que você vai fazer. Eu vou dizer como profissional, tá? Eu não estou aqui dizendo para você ficar ou separar. É você que decide. Tá bem claro isso? É você que decide. Agora, eu tenho que ficar por causa dos meus filhos, porque senão meus filhos vão sofrer. Os seus filhos vão sofrer muito mais quando você fica do que se você sai. Não fique pensando que ficar num relacionamento destrutivo como esse é para benefício dos seus filhos, que não é. A longo prazo, todos saem perdendo. Você destruído emocionalmente, e se a mãe está destruída emocionalmente, os filhos também estão com consequências disso. Então, um ambiente tóxico, destrutivo, só é consequência negativa para os filhos. Vai crescer tudo problemático. Os filhos é consequência do meio. Os filhos não precisam de pais juntos necessariamente, precisam de pais felizes. Não adianta você ficar junto do marido e junto da mulher pelos filhos. Vai ter duas coisas. Além deles absorverem toda essa energia ruim, ver a mãe infeliz, sofrendo essa articulação, né? Eles ainda vão carregar uma culpa que você sofreu por causa deles. E futuramente eles vão ter consequências psicológicas. Os meus filhos, infelizmente,
tiveram grandes danos psicológicos. Infelizmente. Por quê? Porque eu fui destruída emocionalmente, né? Depressão, pânico, um relacionamento totalmente doentio. E infelizmente os filhos sofrem. Então eu não falo só por aquilo que eu estudei, eu falo pelo que eu vivi. Tem coisas que eu não queria falar, mas às vezes eu tenho que falar, porque a minha história me dá autoridade para falar sobre isso, certo? Às vezes eu evito de falar algumas coisas, até mesmo porque eu não gosto de falar para não atingir, né? Eu acho que cada um dá aquilo que tem, cada um dá e oferece aquilo que consegue. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me fizeram mal, já estão perdoadas. Não tenho mágoa, não tenho ressentimentos. Muito pelo contrário, se precisar de mim, eu ajudo, eu cuido, né? Eu amo como pessoa, né? O amor de pessoa, né? Como eu amo vocês. Mas amar não significa necessariamente querer estar junto. Então, por exemplo, eu vivi numa relação abusiva. Mas eu costumo dizer sempre, ele foi o pai dos meus filhos, ele é o pai dos meus filhos e eu amo ele como pessoa. E eu amo mesmo, de verdade. Tenho um carinho por ele, tenho um respeito por ele. Por muitos anos eu fiquei magoada, ressentida, porque eu me sentia destruída. Mas ele fez o que ele sabia e tá tudo bem, né? Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, justamente. Eu me curei disso, né? E hoje eu quero ajudar vocês a entenderem. Ficar junto não é a solução, não neste caso. Mas Deus pode fazer um milagre? Eu fui nascida e criada num berço evangélico, né? E eu achava que mulher sábia era aquela que orava e entregava na mão de Deus. Eu orei muitos anos. Deus não fez o milagre. Por quê? Porque Deus não existe? Por um tempo eu acreditei que Deus não existia. Mas hoje eu sei que ele existe. Mas ele não fez porque ele não quis fazer e tá tudo certo. Eu tô na terra aqui, é problema meu, tem que resolver. Não é mesmo? Pega que o problema é seu. Né? Então é isso. Tá bom, gente? Compreenderam? Relacionamento abusivo não tem solução. Agora, se você se identificou nos outros relacionamentos, é só você aprender a se relacionar que o seu relacionamento vai funcionar. Tá bom? Agora, concluímos a live de hoje, né? Nos tópicos específicos. O pessoal que tá aqui no TikTok, estamos com mais de 400 pessoas aqui ainda. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, te convido a me seguir no Instagram, para você até mesmo pegar essa live e encaminhar para quem você acredita que precisa de ouvir e identificar o seu relacionamento. Que tem muita gente que fala, tô no relacionamento abusivo. Gente, relacionamento abusivo não é só porque o marido brigou, ou porque proibiu você sair com aquela roupa naquele dia, ou porque você não deixou você sair naquela festa aquele dia, ou porque você não quis que você ficasse naquele trabalho, né? Isso não é relação abusiva. Isso é uma exigência que cabe a você aceitar ou não. Tá bom? Então, precisamos identificar o que é relacionamento abusivo, o que é relacionamento tóxico, o que é relacionamento disfuncional, o que é relacionamento saudável. Às vezes vocês estão num desentendimento e acham que seu relacionamento é um problema. Desentendimento é comum nas relações saudáveis, tá? O que não é comum é vocês ficarem discutindo pelo mesmo problema para sempre. Então, aí você não tá num relacionamento saudável. Relacionamento saudável é aquele que vocês discutem por um problema, resolve aquele problema e passa para outro problema. Né? Por quê? Porque na vida a gente sempre tem problema. E feliz é aquele que desenvolve a habilidade de resolver problema. Quanto mais a gente aprende, mais habilidade a gente tem de resolver problemas. Tá bom? É bem mais que isso. É uma dor que acaba com a gente. Pois é, né? Então, destrói o ser humano em pessoa. Relacionamento abusivo deve ser denunciado. Ele é considerado crime. É considerado crime, infelizmente. Por quê? Porque a pessoa, ela rouba a tua identidade. Infelizmente, dependendo do tempo que você fica. Então, se você está entrando num relacionamento agora, se você percebe que alguém que você conhece está se envolvendo com uma pessoa que é abusiva, encaminhe essa live para ela identificar se ela... Gente, é no começo que a gente resolve. Para de ficar jogando problema para debaixo do tapete. Ah, mas eu amo, tá? Ó, fiz um pôster e vou falar, amor não segura relacionamento.
Amor não sustenta casamento. O que sustenta casamento é a forma como vocês se relacionam. Porque amor, ele se sufoca pelos problemas. Tem muita gente que se amam e estão separadas. E tem muita gente vivendo muito bem juntas e que nem se amam tão bem. Eu atendi um rapaz esses dias que ele falou, eu casei, mas eu não amo. Se você perguntar pra mim se eu amo, eu acho que não. Mas eu confio nela, ela me faz bem, ela é parceira, ela é amiga, olha só, né? Porque não é o amor que sustenta a relação. Porque muitas vezes você ama uma pessoa, mas ficar perto dela te machuca, te dói. Então você prefere o quê? Ficar longe. Distanciar também é sinal de amor. Tá bom? Se você viver com uma pessoa faz com que você faça mal pra ela, se afastar também é sinal de amor. Tá bom? Amar não é ficar obrigatoriamente junto. Ah, se você separou, então você não ama. Amar primeiro você, tá bom? Se o seu relacionamento está te destruindo, a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se é como a ti mesmo, primeiro você tem que amar você, para depois você amar o outro. Porque se você está falando que ama o outro, mas está se destruindo, você não está amando o outro. Você está buscando no outro amor para si. Tá tudo errado. Tá bom? Olha só, borrei minha boca. Olha só. Se você fala que ama o outro, mas se sente destruída, você não está amando o outro, você está dependendo do outro. É a famosa dependência emocional. E eu vou deixar mais uma palavrinha aqui para você que é cristão, evangélico. Se você ama o teu irmão, se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é mentiroso. Tá? Então, separar não significa ter que odiar, tá bom? Separar não significa ter que odiar. E eu não estou mandando ninguém separar. Eu só estou trazendo conhecimento da ciência. É você que vai decidir o que você vai fazer depois disso. Só que você tem que ter clareza do que você está vivendo. Vou entregar na mão de Deus. Ok, continua entregando. De repente ele faz um milagre. Mas se ele não fizer, não reclama também. Tá bom? Eliel, eu não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida? Senão eu vou encerrar. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui no Instagram pra conseguir salvar a live, né? Que de repente o Instagram derruba e eu não consigo salvar. E eu vou ficar respondendo o pessoal aqui do TikTok. Nós somos com 460 pessoas no TikTok. Então eu vou responder o pessoal do TikTok, tá bom? Vocês que estão aqui, que quiserem fazer perguntas ou continuar acompanhando a live, né? Eu vou ficar aqui no TikTok, tá bom? E eu vou encerrar aqui pra salvar essa live. E você me ajude a fazer esse trabalho, que é encaminhar essa live. Você que tá aqui no TikTok, me seguir no Instagram. Você pode também entrar nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram. Tem link aí no perfil, tanto no TikTok, tanto quanto no Instagram. Tem um link aí que você clica, tem todos os grupos pra você entrar, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, amanhã nós temos uma outra aula. Qual que é a aula de amanhã? Vamos ver se vocês estão por dentro do cronograma da semana. Vamos lá, porque eu não tô lembrada da mente, a memória aqui. Qual que é a aula de amanhã? Vamos ver quem sabe aqui. Aula de amanhã, meninas. Só faz tempo que não me vê, pois é, né? Eu estava estudando, gente, estudando. Eu falo pra vocês, gente, estudam sempre, estudem sempre. Eu estudo até hoje. Tem gente que não quer aprender nada e quer resolver a vida. Não vai resolver. Se você não estiver aberto a aprender, a tua vida sempre será um inferno. A gente fala, minha vida é um inferno. Sempre vai ser um inferno. Porque a minha vida foi um problemão. Depois que eu comecei a aprender, eu aprendi a solucionar meus problemas. Eu não tenho mais problema até hoje. Não, de vez em quando surge um problema que é um desafio, eu vou lá e resolvo. Tem problemas que é mais fácil de resolver, outros que é mais difícil. Amanhã, Neiva, muito bom. Amanhã nós temos a live aula que vai falar atitudes que destroem o casamento. Amanhã. Tá destruindo o seu casamento. Vamos saber, né? Atitudes que destroem o casamento. Então amanhã o tema é atitudes que destroem o seu casamento. Aí depois a gente fala da outra aula, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Vou encerrar a live aqui e você encaminha pra quem você acredita que precisa ouvir essa informação. E eu vou ficar aqui com o pessoal no TikTok, tá bom? Tchau, tchau.